Bom dia, gente. Como eu já havia dito, eu sou Nilson Henrique, faço parte do Fórum Grita Baixada também, mas sou integrante aqui em Queimados do coletivo Movimentação. Então, em nome do coletivo Movimentação, né, que está promovendo esse debate em parceria muito importante e fundamental com o Fórum Grita Baixada, eu queria dizer a todos que sejam bem-vindos e, Gisele, muito obrigado por esses dados que são muito importantes para que a gente já possa começar o dia fazendo essa reflexão, né? Já ajudando na nossa reflexão. Eu queria convidar aqui, então, o nosso amigo Felipe Câmara, que também faz parte do Movimentação, para que ele possa ser o nosso mestre de cerimônias aqui, para que a gente possa dar início também ao nosso debate de hoje, tá? E convidar a mesa. Isso aí, pessoal, vamos convidar a mesa e passar aqui como é que vai funcionar essa manhã. Vamos chamar aqui a mesa. A mesa vai ser formada, cada um dos integrantes da mesa vai ter 15 minutos de fala, para poder explorar as ideias e tal. E depois vamos ter um intervalo, um coffeezinho, um break rápido e uma volta de debate, né? Perguntas e respostas, coisas que vocês querem falar e em assunto com o que eles vão falar aqui, ok? Então vamos chamar aqui a professora mestra Alessandra Pio. Doutoranda em Educação pela UFRJ, pedagoga pela UF, especialista em Administração Educacional, com aperfeiçoamento na Educação e Relações Raciais, pela UF também, e Teoria Políticas da Diáspora Africana das Américas. Coordenou o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros no Colégio Pedro II, fundou a GEPARREI, é isso, né? Grupo de Estudos e Pesquisas e Ações sobre Racismo e Relações Étnico-Raciais e Indígenas. É membro da LESP, Laboratório de Estudos de Pesquisa e Educação Superior, e do GESED, Grupo de Estudos de Pesquisa e Sistemas Educacionais. O tema que ela vai falar aqui é Educação Antirracista frente aos novos desafios. A segunda é a professora Lilian Barbosa. Lilian. Lilian é assistente social, SUFRJ, pesquisadora popular, especialista em movimentos sociais. Seja bem-vinda. O tema da Lilian vai ser Mulher Negra e a Resistência nas Lutas Sociais. O terceiro aqui é Dr. Joel Luiz Costa. Joel é advogado, criminalista da Rua do Jacarezinho, do Fórum da Baixada e membro da Reforma. Rede Jurídica pela Reforma do Político de Drogas. Colunista da ANF, pós-graduado em Processo Penal e Garantias Fundamentais. O tema que ele vai falar é acesso do negro à justiça e racismo penal. Eles teriam também aqui o professor mestre Antônio Augusto Braz, só que por motivo de saúde ele não pôde estar presente. Ok? O professor mestre Antônio Augusto Braz é diretor do Museu Vivo de São Bento, membro do corpo editorial da revista Hidra de Iguaçu e sócio-fundador da Associação de Amigos Históricos. Também sócio-fundador emérito da Associação de Professores Pesquisa e História da CLIO. Ele falaria sobre racismo, memória, cultura e resistência na Baixada Fluminense. Vamos começar? Sônia. Vamos ver aqui. Peraí. Oi, Tiago. Tem que reiniciar. Vai botando a Sônia pra mediar aí. Sônia, entra em salvar a gente, então, Sônia. A pessoa vai falar dela mesmo é ela. Meu nome é... Tá saindo. Foi? Meu nome é Sônia, sou moradora aqui de Queimados. Trabalho no Centro de Direitos Humanos, componho o Fórum Grita Baixada
A centralidade minha do trabalho são as ocupações de terra, de trabalhadores rurais, trabalhadoras e trabalhadoras rurais do estado do Rio. O meu recorte é a Baixada Fluminense, então eu acompanho os trabalhadores rurais dessa região. E fui convidada para mediar essa mesa poderosíssima, que quando eu olhei, eu falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer lá? E aí eu acho assim, a gente já começa com um pano de fundo já colocado aqui pela companheirinha que fez para a gente a apresentação do nosso boletim, que eu já digo que é nosso, né? Porque é nossa, fala de nós. E o pano de fundo pontuado neste boletim já sinaliza para nós uma séria e grave reflexão. E acredito que homens e mulheres que compõem essa mesa trarão elementos que vai contribuir no aprofundamento desses eixos já pontuados. Não vamos inventar a história já está colocada. E os elementos que trarão vão ajudar a gente nesse processo de reflexão. E aí, eu nem dei bom dia para a mesa, bom dia a todos e a todas, bom dia meninos e meninas. E aí a gente começa a nossa conversa, já aqui, com a primeira já colocada, que é a nossa amiga Alessandra, que vai trazer essa dimensão da educação antirracista frente aos novos desafios. Não, Alessandra. Vocês sentiram como é que eu estou, né? Desculpa, viu? Bom dia a todo mundo, bom dia a todas, bom dia a todos. Agradecer o convite, agradecer a lembrança, o carinho. A gente já esteve juntos em vários momentos aqui em Queimados, não é? Eu sou cria da Baixada. Na verdade, eu sou uma esquizofrênica, eu sou cria da Baixada, do Flamengo, eu sou cria de tudo quanto é canto, né? Mas passei 20 anos na Baixada, então é meu lugar de iniciar trabalho. E sou pedagoga, então eu não consigo, não consigo e não quero, aliás, não é por impossibilidade, eu não consigo e não quero sair do diálogo em torno da educação, porque em todas as conversas que eu participo, em todos os assuntos que a gente levanta, eu vejo educação, sabe? Eu vejo educação por todos os lados, é a maníaca. E quando a gente fala em violência, eu relaciono diretamente com a educação. Nós somos educados para sermos assassinados. Nós somos educados para olhar um corpo negro com agressividade. Nós somos educados para perceber perigo em corpos negros andando na rua. À noite, nós negros temos medo de companheiros negros que estão vindo na nossa direção. Nós somos educados para ter essa informação. A escola faz isso com a gente. A televisão faz isso com a gente. O emprego que a gente consegue faz isso com a gente. Mas isso tudo sai de onde? Sai da educação. Obrigada, amiga. Isso tudo sai da educação que a gente recebe. Então, eu vou, né? Vou fazer o quê? Vou tentar. Eu já sou prolixa, não tenho ponto de fixo, vocês estão ferrados comigo hoje. Eu trouxe um material que eu gosto muito de falar a verdade, né? Eu sempre trabalho com a verdade com os meus alunos, então eu não preparei um material para essa apresentação aqui, porque eu pensei que fosse uma roda no lugar público, na rua, não ia ter PowerPoint, mas me favorece ter uma apresentação, porque eu não sou uma pessoa organizada e com padrões a seguir, eu não sou linear, o meu pensamento ele é muito enlouquecido. Então ter uma apresentação me ajuda, né? Não é porque é um padrão, porque é acadêmico, porque não, eu gosto disso para me dar um limite, porque eu não tenho limite, inclusive de tempo, né? Os 15 minutos para mim são uma tortura, não sei falar em 15 minutos. Já gastei 5 só para falar isso, quer dizer, sente a dificuldade. Então, eu trouxe uma apresentação que eu vou cortar vários momentos, tá? Eu só vou utilizar as imagens que tem nessa apresentação, porque são importantes, porque passam uma mensagem que vocês vão logo conseguir conectar com a educação que vocês tiveram. Ah, mas Alessandra, eu não estudei em escola, mas você foi educado. Você não precisa ter ido à escola. A escola é mais cruel para os nossos corpos negros do que qualquer outro espaço educacional. Não é? Até mais cruel que a igreja. E aí eu falo a igreja, qualquer templo
doutrina os nossos corpos para alguma doutrina, para alguma fé. Eu tenho a minha fé e o meu corpo é doutrinado lá dentro. Eu não estou dizendo que é a sua que é o problema. Não. Nós somos o tempo todo educados. Então eu estou dizendo para você que a sua religião também te educa. Não são só seus pais. A sua vizinha, quando você chega com uma determinada roupa, o olhar que ela faz para você te educa. Você aprendeu que aquele olhar está te recriminando. Então você sabe qual comportamento ter diante daquele olhar. Então nós somos educados o tempo inteiro. Até e principalmente pelas seguranças das lojas de departamento. A gente sabe que não é para ficar botando a mão no bolso naquela loja, porque ele pode achar que você enfiou um batom no seu bolso. Você sabe o que fazer. Por quê? Você foi educado para entender. Agora, depende da cor da sua pele e educação que você recebe. Eu tenho amigas brancas que entram nas lojas de departamento e começam a mexer na bolsa, bota coisa, tira coisa, bota a mão no bolso, tira do bolso, e eu fico nervosa. Elas não entendem por quê. Os corpos delas foram educados de forma diferente, para perceber aquele espaço de uma forma diferente. Explicar isso para uma pessoa racista em 5 minutos de conversa não dá. E é aí que entra como pessoas brancas combatem o racismo. Pessoas brancas não vão combater o racismo virando para mim, chorando e dizendo que tem um amigo negro. Porque isso vai me dar raiva, não vai me dar vontade de ajudar. Pessoas brancas precisam combater o racismo entendendo que elas são brancas e entendendo qual o papel de uma pessoa branca na sociedade. E é aí que dá um curto-circuito. Porque pessoas brancas não acordam, se olham no espelho e dizem: meu Deus, eu sou branca. Como isso me dói. Qual o papel que eu tenho nas lutas sociais? Pessoas brancas não acordam assim. A gente acorda pensando: bom, eu vou procurar um emprego. Eu tenho que agir como? Eu tenho que vestir o quê? Eu tenho que falar o quê? Meu cabelo não é para esse emprego. A gente começa a pensar toda uma estrutura, porque o racismo é estrutural. O racismo não é de uma pessoa para outra. O racismo, ele é construído estruturalmente. As instituições agem de acordo a manter isso funcionando. Sem que a gente diga: olha, agora faz assim, que é para o racismo continuar funcionando. Não, ninguém precisa dizer isso. Então, eu falo de escola, porque a escola pega praticamente, não é? A gente fala do Brasil, e o Brasil não tem uma estrutura em que todos passam pela escola. Se eu tivesse em Cuba, eu não precisaria explicar isso, porque em Cuba todo mundo passa pela escola. Adoro falar em Cuba, desculpa. Mas, tá certo. Né? Mas quando a gente fala no Brasil, não é? Esse país muito mais evoluído que Cuba, infelizmente, não sei porquê, não são todas as pessoas que têm acesso à educação. E a educação, ela não é um espaço que a gente possa falar em escola e isso vai ser visualizado da mesma forma por todos, porque há escolas para negros. Tem escola pública na Zona Sul. Vocês já foram? Já visitaram? Eu não conheço pessoas que têm mania de visitar escolas. É porque eu sou a maníaca, eu vou fazer turismo, vou a Ouro Preto. Cadê a escola? Como é que é a escola? Eu vou lá, entro na escola, visito a escola. Vou visitar Cuba. Ai, falei em Cuba de novo, desculpa. Como é que é a escola? Visita a escola. Vou fazer um intercâmbio em Nova York. Eu quero visitar a escola. Como é a escola? Quem está nessa escola? Que bairro é esse? Quem acessa essa escola? Quando você começa a perceber a diferença disso, você entende por que pobres continuam votando nos mais ricos. A escola ensina isso. A escola ensina que o cara de terno e pele branca é muito mais confiável. Eu tenho que votar nele. Mas eu moro no morro, mas eu só vejo gente preta o tempo todo. Eu sei que gente preta é legal, eu moro no morro. Eu falo com todo mundo, eu sei que aqui só tem trabalhador. Mas na hora de votar, eu vou votar no branco de terno. Porque no livro didático que eu aprendi a ler e escrever lá na escola, quando aparecia o pessoal legal, o pessoal que fazia, o pessoal que tinha dinheiro, o pessoal que entendia, o pessoal que tinha diploma, o doutor, o professor, o engenheiro, todos eram brancos. Está lá no meu livro didático, eu li aquilo todos os dias. Eu ia para a escola de segunda a sexta, sábado e domingo eu abria aquele livro para fazer o dever de casa. Aquilo me educou para entender como funciona a sociedade racista e eu estou inserida nela. A gente sabe que branco inventou racismo, era para eles se virarem e destruir essa merda, mas não é. É a gente que está aqui discutindo isso.
Eu gostaria muito de acordar e viver minha vida, sair e tomar meu chopp, mas eu não posso, porque eu tenho que acabar com essa bagunça que esse povo criou. Olha aí a responsabilidade. Jogam para negros a questão do racismo. Foi a gente que inventou essa bagaça? Pois é, né? Então por que a gente tem que perder tempo com esse troço? Porque é a gente que está morrendo, como o Fórum Grita Baixada colocou aqui na frente. Criam, assassinam a gente, educam a gente para entender que isso é normal. Pô, o garoto lá estava morto, levou 111 tiros lá no carro, os garotos morreram. Ah, mas devia ser bandido. Matou, devia ser bandido. A gente dizer isso é inaceitável. Mas como que é inaceitável se a gente estudou na mesma escola que o cara que deu os 111 tiros? A gente estudou na mesma escola que ele. A gente leu o mesmo livro didático que ele. A gente entendeu que os portugueses descobriram o Brasil, chegaram aqui, olha que coisa bacana. Pensa na... Pega a visão, olha só. Você chega numa mansão com a sua família, arromba o portão, mata os cachorros, envenena a família toda, joga os corpos no quintal, pega a casa toda e escreve um livro. No dia em que encontramos essa maravilhosa residência e cuidamos dela para que ela fosse o sucesso que é hoje. E todo mundo vai reproduzir essa história, até que a história seja verdade. Porque é assim que a gente faz as melhores mentiras. A gente repete, até que ela seja verdade. E o Brasil foi essa mansão maravilhosa, com os cachorros assassinados e os líderes envenenados. E a gente está aqui até hoje. E eu enrolei o máximo que eu pude, Thiago, mas não deu jeito. Já tem 9 minutos, deixa para lá. Quando a gente fala nas resistências, eu falo de uma lei que já tem 15 anos, é uma lei debutante, que diz que nas escolas a gente tem que contar a história de negros e indígenas construindo esse país. Por que tem que ter uma lei para forçar a gente a falar disso na escola? Porque o movimento negro entendeu, e não é o movimento negro de ontem, não, é o movimento negro de 1501. Desde o primeiro minuto que os indígenas começaram a perceber que estavam sendo escravizados e sendo assassinados e perdendo as terras e os filhos e tudo. E desde que os negros foram trazidos, foram sequestrados e trazidos para cá, porque o livro de história também só diz assim, aí os negros vieram para o Brasil. O que a sua mente infantil diz? Quando eu vou para a casa da minha tia, o que eu faço? Eu pego minha mochila e vou, né? Então os negros fizeram a mesma coisa. Eles lá na África pegaram a mochila e vieram, certo? Que merda de história é essa? O livro de história está dizendo para você, os negros vieram para o Brasil, ponto. Ninguém fala mais nada sobre esse diacho desse negócio. No máximo vão tentar te convencer que preto é tão absurdo, que preto escravizou preto, e aí foi por isso que a escravidão começou. Ninguém fala de Roma, né, minha gente? Aquele monte de branquinho escravizando o colega, né? Roma escravizou todo mundo. Branco escraviza branco, desde que o mundo é mundo. Mas só se fala que lá na África, por conta dos pretinhos, que preto é um absurdo, né? Não é assim que dizem? Preto quando não faz na entrada, faz na saída. Essas coisas simples que a gente aprende a reproduzir, que a professora diz para você não reclamar porque era só brincadeira, são as coisas que te educam. Então, voltando para a importância da gente falar sobre a Lei 10.639 e a 11.645 na escola, porque isso é resistência, isso é antiviolência. Isso faz com que você seja educado desde pequeno para entender que a Elizabeth Taylor não é a Cleópatra. Porque o Egito é na África. Eu tive uma aluna do curso de especialização em ensino de história da África, que parou e teve a humildade de dizer, gente, eu sei disso, eu sou professora de história, mas eu nunca parei para pensar na importância de ficar repetindo isso, para que isso seja verdade. Porque o Egito é a parte da África mais... Ai, que bacana, apareceu. O Egito, vai passando para mim, eu preciso de uma imagem, Thiago. Quando puder passar, você passa até aquela foto, acho que vai ser uma das primeiras, porque só tem pouquinho tempo. Então, quando a gente fala da importância do Egito, da grandeza do Egito, branquinho é tão difícil de entender que preto é inteligente, que ele acha que é mais fácil, pode ir, mas
que é mais fácil reconhecer que os ETs construíram as pirâmides do Egito do que o povo negro egípcio. Então tem um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, que é para te convencer que essas grandiosidades, astecas, por que asteca? Asteca é indígena, quase preto. Os maias, as maias eram indígenas, quase pretos. E olha as construções que eles fizeram, outras pirâmides aqui na América do Sul, na América Central, e as outras no outro continente. Então o povo preto é foda, aqui, lá, no inferno, em qualquer lugar. Aí o que eles fazem diante disso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é possível esse povo preto ter construído isso ontem? E hoje a gente não consegue fazer um prédio de 3 andares, ficar em pé, ele cai? Ah, então foram os ETs que vieram aqui e construíram. E tem muita gente que acredita nisso. E os meus alunos de 5º ano, pode passar, Thiago, os meus alunos de 5º ano, eu sei que você está tentando, ele que não tem. Os meus alunos de 5º ano, eles não conseguem entender que eles são tão foda quanto os faraós. Por quê? Porque o faraó do filme é branco. Elizabeth Taylor é a Cleópatra. Você já imaginou uma Cleópatra branca de olhos azuis no meio da África? Mas eles conseguiram fazer com que isso fosse verdade. E tem teatrinho na escola que diz que a menina preta não pode fazer o papel da Cleópatra, porque a Cleópatra era uma... Nossa, a Cleópatra era uma rainha belíssima, loura. No Egito, na África. Por que a gente precisa então entrar na escola e perguntar o que está sendo dado e brigar para que a lei seja implementada? Para que essas nossas crianças cresçam, esses adolescentes que agora eu já vejo na minha escola. Mas professor, por que você está dizendo que o cabelo dele é esquisito? Mas professor, por que você está falando só da Europa? Mas professor, isso aí não, isso aí é na África, professor, isso é Egito. Como é que você está mostrando essas pessoas brancas aí? Professor, por que nesse livro não tem nenhum autor negro? Professor, você não conhece Carolina Maria de Jesus? Não tem poesia dela aí pra gente ler, não? Por que só está trazendo poeta branco pra gente ler? Eu fui criada numa escola na década de 70 que não tinha nenhum autor negro para eu ler. Eu fui descobrir que Machado de Assis era negro muito tempo depois, eu acho que já depois do mestrado, talvez. Por conta de uma treta que aconteceu com o comercial da Caixa Econômica, com o Machado de Assis branquinho, o pessoal caiu de pau em cima. Mas porque ele não era assim, é normal essas pessoas serem brancas. Eu aprendi que todas elas são brancas. E só quando eu entrei na faculdade, que eu tive a minha primeira professora preta, a professora Yolanda Oliveira, lá na UF, só quando eu entrei na faculdade que eu comecei a me ver na faculdade. Que eu falei, olha, se ela conseguiu, vai que... Esse é o perigo da gente mostrar todos esses heróis negros. Passa. Eu adoro esse bilhetinho, né? Mas eu vou ter que passar esse bilhetinho da professora Fran, com beijinho e figurinha. É para falar dos corpos negros dentro da escola, da violência dentro da escola. A professora Fran, que eu não conheço, mas já não gosto, torço para que não nos encontremos, passou um bilhetinho para a mamãe Débora, pedindo que, se fosse possível, aparasse ou trançasse o cabelinho dos meninos. São 2 meninos gêmeos. Eles são lindos. Mas, professora Fran não sabe o que é uma frase adversativa, deixar ela, né? Mas eu ficaria mais feliz com o cabelo deles mais baixo ou preso. Professora Fran ficaria mais feliz. Professora Fran está incomodada. Vocês conseguem entender por que a professora Fran está incomodada com o cabelinho dos meninos? Vocês conseguem entender por que foi tão revolucionário o movimento Black's Beautiful? Cabelo para cima, Black Power. Por que os Panteras Negras foram mortos? Por que eles foram capturados? Vocês conseguem entender o poder que tem um cabelo negro para cima? A professora Fran está com medo de 2 crianças na sala de aula dela. Se 2 crianças com cabelo solto para cima fazem essa revolução com a tia Fran, vocês imaginam o que a história do Império Mali poderia fazer sendo contado por uma criança dessas? Vocês conseguem entender que o Império Mali foi 8 vezes mais rico que Roma? 3 séculos mais poderoso? Por que isso não está no livro de história? Por que só se fala em Roma e Grécia? Por que insistem ainda em dizer que a filosofia surgiu
na Grécia. Por que eles acreditam nessa mentira e nos ETs que construíram as pirâmides? Porque nós precisamos ser subjugados para alimentar o capital. Enquanto o nosso corpo morto não dá problema, enquanto pagar 5 vezes menos para a gente com a mesma formação que uma pessoa branca não dá problema, enquanto hostilizar a gente e contratar só pessoas brancas para uma novela que se passa no estado mais preto do Brasil não dá problema, a escola está fazendo certo. A escola está reproduzindo esse poder certo. E é dessa violência, essa imagem, é dessa violência que eu queria falar. Como eu já passei 3 minutos do meu tempo, eu não vou passar mais para frente, eu vou deixar, sei lá, o que a gente pode fazer depois, acaba que... Enfim. Essa imagem é a imagem da evolução, não é? O conceito de Darwin sobre evolução. Todo mundo teve um livrinho de ciências, não precisou ser biologia, não estou falando que você estava lá no ensino médio, não. O livro de ciências tinha essa imagem aí. Essa imagem dizia quais as etapas evolutivas do ser humano, não é? E aí começa com um macaco, quase um chimpanzé, porque ele já não arrasta mais as 2 mãos dianteiras no chão. É quando começa a estar com o corpo ereto e começa a ser considerado, né, ancestral do ser humano. Então a gente está lá e eles vêm com aquela frase sempre de que a vida surgiu na África. É na África onde a gente tem o primeiro fóssil desse ancestral, não é? Humanoide. E aí a gente começa a parar para pensar sobre isso. E eu só parei para pensar sobre isso preparando aula na pós-graduação, quer dizer, já foi com quase 40 anos na cara que eu parei para pensar. E eu vi essa imagem na minha vida toda a minha vida, né? Como é que aquele primeiro ser humano ruivo surgiu na África setentrional? Vocês já pararam para pensar nisso? A vida surge na África. O primeiro ser humano é preto. Mas o livro de ciências explicou para você que ser humano, que ser evolução, é ser o quê? A evolução é branca, é ruiva. É ruiva! Eles são tão sem noção que não podia botar assim um moreninhozinho, assim, né? Não, ruivo! Ruivo, olhos azuis. Sabe o que é isso? É uma mentira perfeita, porque a gente não contesta isso dando aula de ciências. Ciência é verdade. História é mentira, que a gente inventa. Filosofia é mentira, mas ciências, matemática, isso é verdade. E isso está lá no seu livro de ciências, dizendo a primeira vida surge na África. Você grava a frase, mas você não grava a imagem. A imagem continua branca. Então, fechando... tentando criar uma conexão, falando da violência da educação sobre os nossos corpos pretos, eu quero convidar vocês aí na escola do seu filho a perguntar como é que está o currículo de história. Eu quero convidar vocês para ir na escola do seu filho para saber como é que está o currículo de ciências. Se falam sobre os reinos africanos, o reino Mali. Se falam, por exemplo, que esses escravizados que vieram para cá eram príncipes, princesas, até reis vieram também, dentro do mesmo tumbeiro. Se falam o que é dívida histórica, porque tem aluno cotista meu que tem vergonha de dizer que é cotista, porque os brancos dizem para eles que ser cotista é ser burro. Mas não, ser cotista é cobrar uma dívida, porque o Estado me deve até a alma deles. Eles enriqueceram, estuprando, violentando e vendendo os meus ancestrais. Então, se a escola não conta isso, a escola está compartilhando a violência, que a polícia só aperta o gatilho, mas o serviço todo já foi feito anteriormente. Eu queria pedir desculpa por ter enrolado, estava enrolando para ver se a parada saía. E depois a gente pode conversar mais ou mostrar o resto do material em outro momento. Mas o convite está feito e a escola está lá e ela tem que ser aberta para quem quiser visitar. E o currículo precisa ter nosso conhecimento ancestral indígena e africano implementado. Obrigada, gente. Obrigada, Alessandra, pelas informações, elementos que você traz. Que pena, né? O tempo não nos permite aprofundar esses elementos trágicos.
porém que as falas de Alessandra possam nos fazer revisitar o passado, possam nos fazer revisitar nossas memórias, possam nos impulsionar a revisitar a nossa educação e repensar como que a educação nos aniquila a nossa memória, aniquila os nossos corpos e por inteiro. E nós somos reprodutores de algo que na fala negamos, mas que na prática reproduzimos de forma bem fiel. Então, que possamos refletir o que ela traz como elementos fundamentais para todos os educadores e educadoras e comprometidos com a mudança da nossa história. Então, nesse sentido, a gente passa, eu acho que eu vou acertar o nome agora, né? Eu não acertei o negócio, menino, que coisa, eu tenho que ler aqui. Agora vai, né? Então, professora Lilian, poderosa essa mulher, é o nome dela, né? Ela vai falar um pouco para a gente sobre a mulher negra e a resistência nas lutas sociais. Olá, gente. Tô rouca. De manhã eu sempre fico rouca. Então, gente, primeiramente, de novo, bom dia a todos e todas, ou a todos, né? Eu saúdo aqui os meus mais velhos, meus antepassados, ancestrais, e que me antecederam, os meus contemporâneos e os mais novos, que aqui estão presentes e que estão aqui. Quero agradecer, ao Fórum Grita Baixada e a todos os outros envolvidos, e aqui também o Portal Cultural, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com uma mesa que é potente, essa mesa. E também, agradecer a todos vocês que estão aqui, que saíram das casas de vocês, cedo para estar ouvindo essa temática que não é hegemônica nos espaços que deveriam ser, como pontuou. Obrigada. Por exemplo, na escola Alessandra Pio. O meu nome, como eu falei antes, quem estava aqui, eu ia me apresentar porque eu quero destacar que não é uma fala neutra, e aí eu preciso minimamente me apresentar, então essa minha apresentação faz parte da fala. Meu nome é Lília Luiz Barbosa, sou filha da dona Noeli e do seu Cláudio, sou mãe da Lívia Barbosa Dornelas, uma menina negra empoderadíssima, que não está aqui. Fui nascida e criada na Baixada Fluminense, sou indisciplinada com o tempo também, fiquei contemplada na sua fala, sou muito rebelde nesse sentido. Baixada Fluminense, mas sou nascida e fui criada na Baixada Fluminense, Japeri, na cidade vizinha. Sei que tem alguns vizinhos aqui, sei que alguns me viram, tem gente aqui que me viram quando eu era pequena ainda, quando eu ainda estava na Igreja Católica fazendo catecismo. Tem gente aqui, eu vi um nome na apresentação. Sou periférica, baixadense, favelada. Por que isso? Porque eu acredito que os corpos transitam e a gente transita politicamente. Posso me reivindicar aqui também nordestina, e não é à toa. Sou educadora popular, assistente social, professora, especializando, colocar especialista, especializando em movimentos sociais, mestranda em serviços sociais, E minha área de combate, ou para alguns atuação, direitos humanos, na luta antirracista, anticapitalista, anti-imperialista, antipatriarcado, antimachista, combate ao genocídio da população negra, combate ao genocídio da mulher negra, da juventude negra e dos corpos negros, combate ao encarceramento dos corpos negros, Construo e uma das fundadoras do coletivo de negros e negras, Dona Ivone Lara. Sou formada pela UFRJ do Rio de Janeiro, por isso que eu transito entre Japeri e Rio, estou constantemente Japeri e Rio e a Baixada Fluminense. Construo também o coletivo Jacimbagaba, afro-indígena de mulheres negras. E
venho aqui, né, falar um pouquinho da resistência. E para que eu esteja aqui, alguns de nós estivemos aqui, ocorreram várias resistências, e muitas dessas resistências tinham mulheres, e eram mulheres negras, e que foram na narrativa, inclusive do campo da educação, da história única, mortas, dizimadas ou não evidenciadas no decorrer. Porque aí, não sou historiadora, né? Metendo o bedelho na história, a história que nos conta, para além do continho que fomos descobertos, é a história que foi feita de homens. Homens, heróis, brancos, hegemônicos, e por aí vai, e por aí vai. Né? E aí, para falar da atualidade, das mulheres da atualidade, eu tenho que falar, por exemplo, de algumas mulheres que necessariamente não nasceram no Brasil, mas eu não vou entrar a fundo porque eu só tenho 15 minutos. Mas lembrar, por exemplo, né, de Aquatune. Quem conhece Aquatune aqui? Aquatune era princesa, era guerreira. Ela comandou um exército de 10 mil no Congo. Perdeu essa guerra, foi capturada, seu pai morreu, veio para cá, né? Veio para cá com a mochilinha na mão, nas costas, com a bolsinha, né? Capturada, como escravizada, né? Grávida, e teve 2 filhos homens e uma filha chamada Sabina. Vocês sabiam dessa história? Sei, né? Que essa filha teve o seu filho chamado Zumbi dos Palmares. Alguns já ouviram falar, né, gente? Zumbi dos Palmares. Aquatune, tanto lá no seu país de Natal e tanto aqui, foi uma das que conduziram 200 escravizados, insurgentes, rebeldes. E esse rebelde não é o rebelde da narrativa hegemônica que a gente está, e eu faço questão também de ser rebelde, ser classe perigosa, não na narrativa hegemônica, para o reino de Palmares, entendendo que os quilombos que aqui eram formados eram um processo de uma nova configuração e sociabilidade diferente daquelas postas. Eu poderia falar de Dandara, esposa de Zumbi, que é guerreira. Muita gente, quando fala-se de Dandara, inclusive no nosso campo, esse muita gente não é, quando eu falo hegemônica, não são os brancos, né? Não é a educação branca, não é as instituições brancas. Ela fala-se de Dandara e essas outras mulheres como as mulheres guerreiras, né? Mas hoje, eu sou guerreira, será que eu sou guerreira por prazer? Ser guerreira por prazer? Ou eu sou forjada a ser guerreira para sobreviver ou para viver, né? E aí, eu poderia citar Dandara, Zerefina, né? Entre outras mulheres, Luísa Marim, que fizeram a história, Maria Filipa, Maria Firmina, que fizeram a história, foram mulheres que eu ousaria dizer, que alguns iam dizer, revolucionárias no século XIX e anterior. Alguns vão dizer no escravismo colonial, na escravidão moderna, mas eu vou falar no período que ocorreu o modo de produção escravista no Brasil. Logo, para a gente entender como que é o papel da mulher hoje nessa sociedade, a gente tem que entender um pouco daquilo, eu ousaria dizer, o gênese dessa formação, porque aqui não tinha uma outra civilização com diversas etnias, com mulheres, né, de diversas etnias, não negras e não brancas. Eles disseram que fundaram o Brasil e o Brasil precisava ser moderno. Mas essa fundação, ela se dá... Por que eu estou fazendo isso? Porque isso incide hoje entender o nosso papel ou como nós somos tratados nessa sociedade. Essa formação, ela se dá com uma estrutura arquitetônica punitiva. Pense nos Pelourinhos, pensa no Rio de Janeiro, Pelourinho, pensa para quem teve o privilégio ou a oportunidade de ir na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, em Minas Gerais, Pelourinhos, punições, estupros, violência sexual contra as mulheres e indígenas. Nosso Brasil fundante,
ele se dá pela exploração, pelo estupro de corpos negros e indígenas. O meu campo, né? A gente está não ignorando a população indígena. Eu vou me ater às mulheres negras, mas é não ignorar mesmo, né? Porque antes disso teve um genocídio, um epistemocídio dos povos originários e que continuamos hoje assim legitimando, né? Isso na atualidade os poucos que restam. Logo, quando a gente fala, né, de mulher negra, o que vocês pensam? O que você pensa de mulher negra? Você pensa o quê? É uma mulher branca? Ou vou reverter a pergunta. Quando você pensa numa mulher branca, como você descreveria ela? Lábios finos, quadris finos, cabelos lisos, louros, brancos. Como seria essa mulher? Nós, né, e bebendo um pouco aqui, a maioria eu percebi, a gente da academia, professores, bebendo um pouco de Lélia Gonzalez e Angela Davis e outras, Beatriz Nascimento, né? As mulheres negras no processo de escravização, elas foram e serviram para a reprodução. Elas tinham um tratamento igual ao dos homens negros escravizados. Igual. Por que igual? Porque eu gosto de ironizar os direitos iguais às mulheres. Enquanto as mulheres brancas estão lá reivindicando direitos iguais, né? Ai, tira o sutiã, nós já estávamos lá no trabalho, sendo violentadas, estupradas, na casa grande, há muito tempo. Quando ainda somos sexo frágeis, nós éramos fortes para dar de amamentar aos filhos dos senhores. Nós éramos fortes para cuidar, lavar, passar, ainda ser violentada, açoitada, cortada. Mas isso a gente fala dos senhores, sem contar as sinhazinhas. A crise das sinhás. Fala-se do patriarcado. Atinge as mulheres. Como eram as mulheres no século XIX? As mulheres não tinham acesso à escola. As mulheres eram uma propriedade do marido. E as mulheres negras? Cabe aqui salientar, companheiras e companheiros, não sou Lula, que acredito que a luta, ela não vai se dar somente de um segmento, não vai se dar somente dos pretos, dos favelados, mas é preciso entender essa realidade, é preciso também entender os privilégios de classe, de cor, no processo de luta historicamente. E isso tem rebatimentos hoje, até hoje, porque se fala-se, quando o movimento fala-se, o movimento, e eu estou genericamente falando, que eu não vou ter tempo aqui para deixar isso, primeira onda, segunda onda, né? Feminista. O direito ao aborto atinge diretamente os úteros, por exemplo, das mulheres negras hoje. Antes, várias mulheres negras matavam seus filhos muitas das vezes. Mas não, mas que absurdo, as mulheres negras no período colonial matavam seus filhos, mas elas não tinham muitas perspectivas. Algumas delas eram fruto de estupros. O que são a gente tentar resgatar os nossos antepassados e ouvir que a nossa avó, a nossa tia, o nosso tio não, né? Nossa tia ou a nossa avó indígena foi capturada no mato. O que é isso, gente? Foi laçada no mato. Isso é um processo de estupro. A democracia racial no Brasil, ela se dá com um processo de violência, estupro e hipersexualização da mulher negra. E hoje, embora estamos ainda avançando, estando na universidade, porque não é só na universidade que a gente quer, a gente tem que ocupar tudo. Continuamos sendo, como já foi dado os dados, sendo encarceradas. Continuamos sendo as maiores índices de mulheres estupradas. As nossas meninas, o que são as nossas meninas, crianças negras, não brancas, sendo hipersexualizadas, objetificadas, e dizendo que elas pedem para ser estupradas porque elas andam por aí pedindo para ser estuprada. E a gente naturaliza isso.
A gente aceita isso. A gente, mas com perspectiva crítica. A gente não pode naturalizar isso. As maiorias das vítimas de estupro, além de ser crianças, são as meninas negras. Não é meu campo, que eu não sou da área das ciências, mas a ciência, a produção de ciência e conhecimento, ela tem cor, raça, classe e pensa no território. As tecnologias hoje avançadas produzidas, elas também têm cor, raça, classe e pensam no território. Por que ainda as mulheres negras ainda morrem na violência obstétrica? Por que ainda as mulheres negras são as que mais sofrem com violência obstétrica? Por que ainda nossas crianças negras são as que mais adquirem, sendo que já avançou um processo soropositivo no processo de nascer? Por que ainda nós temos uma porta específica na saúde? E as mulheres estão aqui. Eu costumo usar, eu sei que tem uma pesquisadora, que eu não vou lembrar o nome agora, da Baixada Fluminense, que fala, por exemplo, das vítimas de violência do Estado. Né? Esse Estado que já está aí, genocida, há muito tempo. Quando você fala de 1500, ele dizimou Palmares, dizimou vários, já há muito tempo. O extermínio não é uma pauta agora. O extermínio da juventude, da mulher, do estupro, não é da agora. Eu uso um negócio aí que eu acho que dialoga com uma outra categoria, mas eu uso aborto social. O que eu chamo de aborto social? O aborto social incide diretamente nas mulheres negras recorte contemporâneo, que já falamos de contemporâneo? Contemporâneo. O que seria isso? São as mulheres negras que estão adoecendo na saúde mental quando elas têm acesso. São as mulheres negras que estão sendo violentadas e mortas. Por exemplo, com a legalização, que não foi ainda, mas está quase lá, né, das armas dentro de casa. O que são as violências domésticas? O que são as violências domésticas nos corpos de mulheres negras, em sua maioria? Cabe aqui, companheiros, dizer, não estou aqui fragmentando luta, ou dizendo, é só as mulheres brancas, negras que sofrem. Não, é na doce ilusão. A gente começou aqui com alguns dados. O aborto social incide diretamente hoje, a gente pensar nas mães vítimas de violência do Estado. Aqui tem gente presente. Quando a gente fala de luta social, a gente pensa nos quilombos, pensamos nas mães de Maio, pensamos nas mães vítimas de violência do Estado na Baixada, as mães de Manguinhos, articulados com o movimento de favela, com o movimento negro, reage será morto. Quantos filhos já foram mortos aqui? Na Baixada. Fazendo um recorte Baixada. Nós somos um dos... A minha cidade, Chaperi, é o que, conforme o dado foi atualizado, é um da cidade mais violenta que teve. Antes era Queimados aqui onde estamos, né? E aí, por que naturalizamos isso? Eu chamo de aborto social esse Estado que, além de esterilizar no sentido literal da palavra algumas mulheres, né, ele sangra, ele tira, ele mata os filhos, ele mata os maridos, irmãos, parentes dessas mulheres, em sua maioria negras. Alguém aqui conhece, ou, por favor, levante a mão, conhece ou é próximo de algum parente, preferencialmente negro, que perdeu aqui? Pode levantar a mão, por favor? Me parece que não é minoria. Eu tenho pouco tempo. A gente tem um índice de estupro muito grande incidindo nas mulheres. Algumas mulheres têm medo do possível estuprador, que é um homem negro, que também não é a discussão daqui, mas a gente cria um estereótipo aqui. A gente não, né? Num campo aí, cria o estereótipo do estuprador homem negro. Mas nós, mulheres, mas principalmente mulheres negras, entendendo negras e pardas, para quem ainda não se reconhece, moreninhas, sei lá, tudo que não é branco, que ainda tem gente que tem dúvidas sobre isso, né?
Porque só esquecem de quando entrar no shopping, ou quando ir num banco, ou quando ir numa loja, estiver sendo vigiado. Ou seja pelo seu filho, ou seja por si própria. Esquecem disso. Nós, hoje ainda, temos um grande desafio. Falta 3 minutos, eu já passei. Né? Nós somos a que menos recebe, o que tem o menor salário no mercado de trabalho. A gente está falando de quem é empregado. Sem contar o trabalho informal. Sem contar aquele trabalho que é o doméstico, aquele de casa, que é escondido, escamoteado. Eu citei aqui a Aquatune, Dandara, a Josefina e por aí vai. A gente tem um controle de natalidade, a gente está nos estados de exceção, são coisas assim que dão uma outra palestra, né? Um outro debate. A gente está num estado de exceção onde que a gente naturaliza uma mulher apanhar porque está em defesa do filho. A gente está no estado de exceção quando a gente acha um absurdo uma mãe está chorando um corpo, não tem direito de velar o seu corpo do seu filho, porque ela está tentando justificar, por exemplo, que ele não era bandido, ou ele era trabalhador, ou era assim, ou deu uma educação. As mulheres hoje, tentando finalizar, tem muita coisa, eu trouxe muita coisa, vou poder falar agora, né? As mulheres hoje, elas têm alguns desafios aí, e nós mulheres negras também. Tem o feminismo negro, que não fica só pensando na generalidade, porque nós temos especificidade. Tem mulheres que estão na luta aí, principalmente periféricas, movimentos de favela, que não se algumas conhecem o que é o feminismo, mas também não se autodeclaram feministas, mas elas são à frente do seu tempo. Elas saem do luto e vai para a dor. Elas estão ali liderando as suas casas, as suas famílias. Vocês já ouviram falar de Laudelina do Campo Melo? Laudelina nasceu em 1904. Essa mulher foi importante para incidir nas leis de trabalho doméstico. Ela era filha diretamente de escravizados. Embora a gente teve algumas mexidas em 2003, na emenda 72 e 2014 do trabalho doméstico, ainda são as mulheres negras e pardas que estão no trabalho doméstico. Ainda somos nós que saímos da Baixada, em grande maioria, que vai ouvir os playboys ou não playboys da Zona Sul que usam as drogas, que dizem que os nossos filhos que vendem para eles. Ainda somos nós que vamos sair daqui, não só daqui, mas das favelas. Né? Mas, gente, juro que eu vou terminar, eu sou rebelde. Depois a gente conversa. Vou só fazer essas inquietações. Pensando numa escritora que escreveu lá antes da primeira ONU, mas eu fui. Por que eu não sou uma mulher? Por que matam meu filho? Por que matam o meu direito de escolha? Por que militarizam meu corpo, meu espaço, minha casa? Por que não sou uma mulher? Porque acho que sou sempre guerreira, que sou forte. Por que não sou sempre uma negra raivosa? Porque eu não sou, porque sou sempre estuprada, porque sou sempre objetificada, porque sou sempre criminalizada, porque sou sempre reficada, porque querem sempre abortar os meus, porque sou sempre marginalizada, porque sou sempre animalizada, porque sou sempre estudada, porque estamos nas estatísticas das mulheres mais assassinadas. Porque sou esterilizada. Porque sou assassinada. Por quê? Porque cravejam bala em sua face. Por que Marielle Franco foi assassinada? Porque ainda somos resistência. Somos potência. Somos revolucionárias. Por que somos silenciadas? Por que somos silenciadas nos espaços? Porque o controle de natalidade sempre cai sobre nós, sobre os nossos.
Por que somos corpos vítimas de bala, de estupro, feminicídio? Por quê? Porque somos a categoria que sempre tem que ter e tem que ser abaixada a cabeça. Porque somos os corpos, em grande escala, que acabamos e resistimos nos grandes latifúndios, no colonialismo, que acabamos e também resistimos na escravidão, porque acabamos e resistimos com o estupro, o feminicídio. Mas por que, gente? Por que ainda somos alvos? Obrigada. Obrigada, Lília, pelas suas contribuições. E dizer a todos nós, mulheres, dizer a vocês, homens, bendito seja o ventre que nos geraram. Porque nós somos fruto da rebeldia, da resistência. Nós somos fruto de uma memória aniquilada. Nós somos fruto de uma educação negada. E nós somos fruto de mulheres poderosíssimas. E que nós estamos aqui hoje. E essa mulherada que se encontra aqui, que tem o privilégio de ocupar o espaço das universidades, foi porque alguém lá atrás, com muita energia, se colocaram de pé e disseram: de joelho eu não fico. E foi esse processo que fez com que nós, hoje, podemos estar aqui. Então, a história negada, dita por Lília, a história que ela traz de mulheres profundamente aniquiladas, a gente fala: está tudo morto, então. Por que não estão? Tentaram aniquilar a memória e varrer da história essas mulheres que, para além de ter o ventre poderosíssimo que nos geraram, tem uma memória histórica profunda de morte, mas também de ressurreição. E é essa ressurreição que nos coloca homens e mulheres de pé. Obrigado, Lilian. Muitíssimo obrigada. E aí a gente passa para o companheirinho Joel, viu? Obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui, não só compondo esse evento, não só representando o fórum, mas ao lado de 3 mulheres negras maravilhosas. E com certeza aprendi muito nessas falas. E eu vi que a gente fez algumas releituras ou, né, uma análise crítica de coisas que são postas pelo branco, né? A educação foi posta pelo homem branco e ele me falou muito bem sobre a problemática da educação como ela está posta. Lilian falou da história das mulheres, esse feminismo branco que, né, não nos alcança. Então eu trago agora para vocês uma releitura do judiciário. Assim. Eu vou tratar aqui da seletividade do sistema jurídico criminal. Eu sou um advogado criminal do Federal do Jacarezinho, do Fórum Grita Baixada. E eu tenho sou da favela do Jacarezinho, assim, eu tenho uma vivência que dialoga muito com a justiça criminal no tocante à guerra às drogas, né? Eu sou filho de um ex-traficante na favela do Jacarezinho, meu pai foi traficante lá durante 30 anos, de modo que eu entendo, vi de dentro como funciona essa questão do tráfico. E assim, e como o comércio varejista, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência para esse povo excluído, né, do grande capital. E assim, e aí a gente tem dentro do judiciário, dentro da sociedade branca, a leitura de que todo traficante é um Fernandinho Beiramar, é um psicopata, é um sociopata ou é um narcotraficante. E de modo que falar sobre a justiça criminal, falar da lei de drogas e falar do tráfico de drogas, falar do comércio varejista de drogas, é confrontar essa história, né? E daí a gente vai... a Alessandra falou que a gente é educado para ser assassinado. Eu realmente acredito que sim. Na verdade, eu faço até um adendo. Acho que a gente é educado para conhecer, internalizar e criar um inimigo interno. E o inimigo interno da sociedade, do Estado brasileiro, é o corpo negro. E dentro desse inimigo interno, que a gente é educado para ser assassinado, acho que a gente é educado para ser assassinado e preso, né? Porque a partir do momento que você cria um inimigo interno, você desumaniza aquele corpo, tudo lhe é possível. Por isso que nós temos hoje 750 mil presos, em que 67% são pretos e pardos. E desses 67%, a maior parte está lá, ou
salvo engano, em torno de 42%, está lá mediante a lei de drogas. E aí eu vou tentar ser breve aqui, mas é necessário que a gente vou fazer um apanhado histórico de como a lei de drogas é utilizada historicamente nesse país para controle de corpos, porque é necessário que a gente saiba e que a sociedade civil saiba, que a gente leve isso para além da academia, porque a academia branca não diz isso, que o direito penal ele não busca um estado de paz social e coletiva. O direito penal é mecanismo de controle de corpos, volto a dizer, corpos negros e pardos. E corpos que anteriormente foram controlados pela escravidão, hoje são controlados pelas leis, pelo direito penal, sobretudo pela lei de drogas. Então, assim, vamos passar para o próximo slide. E aí, dentro da lei de drogas, a gente tem a criminalização primária, secundária, pode passar essa parte. A gente chega na seletividade do sistema criminal. Eu costumo separar a seletividade em passiva e ativa. Passiva, na minha leitura, é quando o judiciário escolhe não agir. Quando um inquérito prescreve depois de ficar 12 anos no gabinete do ministro do STF, como foi o inquérito contra o Romero Jucá. Quando um processo é parado até prescrever. Aí o Estado escolhe não agir. Ele sabe contra quem ele não age. Mas a seletividade que nos interessa é a seletividade ativa, de quando e contra quem o Estado escolhe agir. E o Eduardo Galeano fala que a justiça é como uma serpente que só morde os pés descalços. E é isso, assim, porque se você pegar o território do Rio de Janeiro, dividido entre Zona Sul e Norte, periferia e bairro Nobre, a gente vai ver em dados aqui nos slides como a discrepância de números das sentenças criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas dentro de um recorte geográfico. Como na Zona Sul, tendo a Zona Sul tendo metade da população da Zona Norte, a Zona Norte tem em torno de 1 milhão e 200 milhões de pessoas, a Zona Sul em torno de 700 mil pessoas. Como a Zona Norte tem 7 vezes mais sentenças de tráfico de drogas do que a Zona Sul, tendo apenas o dobro da sua população. O que é isso, senão o Estado escolhendo aonde agir? Porque não tem tráfico na Zona Norte, na Zona Sul? 700 mil pessoas lá e não há consumo de drogas? Ou não há o Estado lá coibindo, agindo com os seus mecanismos para contra esse comércio varejista? Pode passar. Então, o convite que eu faço, o debate que eu quero que a gente construa é entender o sistema penal como esse mecanismo de controle, pura e simplesmente. Para além da legalização do consumo, legalização do porte, descriminalização e todos esses avanços, a gente tem que ir para além disso, a gente tem que debater o abolicionismo penal, a gente tem que debater o fim do judiciário, a gente tem que implodir esse judiciário branco e racista, porque por mais que a legalização traga um avanço, em que, digamos, se a lei de drogas não existisse, Rafael Braga não teria sido condenado pela segunda vez, mas teria sido condenado pela primeira. Porque ele foi condenado com um pinho-sol e naquelas manifestações de 2013. Então, assim, a lei de drogas não foi usada contra Rafael Braga no primeiro momento, foi usada no segundo. Então, a gente não pode parar no debate, pura e simplesmente, da descriminalização do consumo de porte de drogas, porque há outros mecanismos que eles serão usados contra a gente. Então, a gente tem que debater o fim do judiciário, a gente tem que recomeçar essa estrutura que não controla nossos corpos. E a guerra às drogas, ela nasce com esse objetivo, né? Pode passar. A gente tem que entender que tem um conceito de cidadania negativa, que é tratado pela Vera Malaguti, em que ontem os escravos e hoje as massas urbanas marginalizadas, que a gente só conhece cidadania pelo avesso, né? A favela tem como único contato com o Estado a ponta do fuzil policial. Então, assim, esse conceito de cidadania negativa faz com que a gente, que já somos educados para sermos lidos como um inimigo interno, e temos esse único trato, esse é o nosso único diálogo com o Estado, nessa conceito de cidadania negativa. Então, assim, de te debater que o exercício do poder ele não se dirige à repressão dos delitos. O direito penal não está ali para reprimir delitos. Porque se assim fosse, o filho da desembargadora que foi preso com 1.300 munições não seria liberado. E iria para o hospital, sanatório penal, se não me engano.
Se o direito penal fosse para a repressão do delito, o rapaz que matou o Eduardo no Extra há 2 semanas não estaria respondendo, não estaria em casa nesse momento. Então, assim, o direito penal, ele é utilizado seletivamente para a manutenção dessa estrutura, desse apartheid social e desse controle dos nossos corpos. Acho que esse primeiro ponto é importantíssimo. O que determina a atuação do sistema de justiça criminal são as condições materiais de existência e a etnia dos envolvidos. A criminalização do consumo e comércio de algumas substâncias entorpecentes foi a justificativa ideal para isso. A criminalização do consumo de drogas nasce nos Estados Unidos como um mecanismo, e aí o Brasil importou isso como sempre faz, e piorou como sempre faz, como mecanismo de controle de grupos específicos, né? O ópio no lugar dos chineses, a marihuana aos mexicanos e a cocaína aos negros. E mediante esse mecanismo de associar um determinado grupo que não dialoga com o interesse do capital, da sociedade, desse capitalismo de consumo e da grande elite, você possibilita vincular a droga ao grupo, você possibilita enxergar todo aquele grupo como um criminoso. Os Estados Unidos fez isso muito bem, o Brasil fez isso muito bem. E assim, a gente tem no período pós-escravidão a utilização pelo Estado brasileiro de mecanismos legais para controle, né? Começou com a lei da vadiagem, em que ela dizia que a pessoa que estivesse na rua sem condições financeiras, né? Não é financeiro tribunal, mas tem condições financeiras de se manter, poderia ser levado à prisão. E quem não tinha condições de se manter, financeira de se manter no Brasil,